Quando pensamos em grandes civilizações das Américas, o seu cérebro provavelmente vai direto para os Incas, os Maias ou os Aztecas, mas e se eu te dissesse que enquanto os Incas ainda estavam a milênios de distância, já existia no Peru uma civilização tão antiga quanto as pirâmides do Egito? Esqueça tudo que você aprendeu sobre a primeira civilização americana. Caral-Sup não é apenas um assentamento antigo, é um dos 6 berços independentes da humanidade. Eles surgiram há 5.000 anos num deserto que parece Marte e construíram pirâmides gigantescas sem conhecer a roda, o metal ou sequer a cerâmica. Agora, como eles fizeram isso? Como uma sociedade sobrevive 1000 anos sem nunca ter travado uma única guerra? Hoje nós vamos desvendar o software social da civilização que reescreveu a história do nosso continente. Para entender como Caral-Sup desafiou a lógica, nós precisamos olhar para o chão onde eles pisavam. Imagine o litoral do Peru, uma faixa de deserto tão seca que quase nada sobrevive. Mas os caralinos, os habitantes de Caral, não viram ali uma sentença de morte não. Eles viram uma oportunidade estratégica. Eles se estabeleceram nos vales dos rios Fortaleza, Pativilca e Sup. A grande sacada deles foi a engenharia hidráulica. Enquanto outras civilizações esperavam pela chuva, Caral aprendeu a dominar o degelo dos Andes. Eles criaram uma rede de canais de irrigação tão sofisticada que transformaram poeira em terra agrícola robusta. E aqui entra o conceito de interdependência. Quem vivia no interior plantava algodão necessário para as redes de pesca. Quem vivia no litoral pescava proteína que alimentava todas as cidades. Essa troca não era apenas comercial, era o seguro de vida da civilização. A necessidade de gerir um recurso escasso como a água foi o que forçou esse povo a criar uma organização social que era complexa e um governo centralizado pela primeira vez nas Américas. E muita gente acha que uma civilização só é avançada se tiver cerâmica ou espadas de bronze. Caral-Sup prova que isso é um erro. Eles investiram em software social, ou seja, em tecnologias mais intelectuais. O exemplo mais chocante é o quipu. Milênios antes dos Incas, Caral já usava esse sistema de cordas com nós para registrar dados estatísticos. E o controle social não era feito pela força não, mas pela experiência coletiva. Isso que é algo curioso, essa troca que existia nessa sociedade. Porque, por exemplo, foram encontrados 32 conjuntos de flautas transversais feitas de ossos de condor e pelicano, além de 37 cornetas de ossos de veados e também de lhama. A música, então, era o fio que unia a comunidade em rituais que eram monumentais. Eles também modelavam estatuetas de argila não cozida que funcionavam quase como retratos sociais, mostrando seus penteados e roupas e que depois eram quebradas ritualmente, talvez para marcar o fim de um ciclo, enfim. E bom, nós falamos bastante desse software da sociedade de Caral, mas também existia o hardware, que era a pedra. Mas o que fazia a engrenagem girar de fato era a música, a fé, o registro de informações. Isso era o que dava vida a essa sociedade. E algo interessante, se você caminhasse pelo centro cerimonial de Caral, veria uma paisagem dominada por 6 grandes pirâmides que não eram túmulos, assim como no Egito era, né? Mas eram centros pulsantes de vida pública e também vida religiosa. A joia da coroa é a pirâmide maior. Suas dimensões são colossais. 150 metros de comprimento, 28 metros de altura. Lá no topo, a elite sacerdotal conduzia rituais enquanto a população assistia das praças circulares afundadas, que criavam um ambiente isolado e também sagrado, perfeito para a acústica das flautas. Além dessa pirâmide maior, temos outras 5 estruturas principais que serviam a propósitos distintos, dividindo o núcleo da cidade em uma hierarquia visual de poder. Mas o segredo mais bem guardado está escondido dentro das paredes, as xicrás.
Eles usavam sacos de fibras vegetais cheios de pedras como enchimento. Isso não era apenas por praticidade, não. Em uma região onde a terra treme constantemente, essa era a tecnologia de ponta da época que eles tinham. Quando um terremoto ocorria, os sacos permitiam que a estrutura dançasse com a vibração, dissipando a energia e evitando que as pirâmides colapsassem. A construção dessas pirâmides era por si só uma ferramenta de controle social. Coordenar milhares de pessoas para carregar toneladas de pedras era a forma que os sacerdotes tinham de mostrar quem realmente organizava o mundo. Agora se segure aí, porque esse talvez seja o ponto mais revolucionário de toda a história de Kara-Usup que a gente viu até aqui. Isso aqui muito possivelmente é o que mais tira o sono dos arqueólogos tradicionais. Por quê? Quase todas as grandes civilizações que nós conhecemos, da Mesopotâmia até os astecas, nasceram ou se expandiram através de sangue e de conquista. Mas a história de Caral é uma anomalia que é fascinante. Em mais de 1000 anos de existência, não há evidência de uma única batalha. Se você olhar para qualquer um dos 30 centros urbanos da região, você não vai encontrar muralhas defensivas, por exemplo. Nas escavações, não foram recuperados artefatos que possam ser identificados como armas de guerra. Nada de pontas de lanças para combate, clavas ou até mesmo escudos. Mais impressionante ainda, a arte de Caral ela é bastante limpa de violência. Enquanto outras culturas contemporâneas desenhavam guerreiros e cativos, a iconografia caralina é focada em rituais e símbolos da natureza. A análise dos restos mortais também confirma isso. Os esqueletos não apresentavam sinais de mortes violentas ou traumas de guerra organizada. Mas como eles mantinham a ordem sem um exército? E a resposta ela é a cooperação estratégica. Eles criaram uma rede de interdependência econômica tão forte que a guerra simplesmente não valia a pena entrar em guerra. O comércio acabava unindo o litoral e o interior, e uma ideologia religiosa compartilhada funcionava como a cola social que mantinha todos sob o mesmo sistema cultural. Caral prova que o Estado pode surgir não pela força, mas pela integração. As únicas batalhas que esse povo travou foram contra o ambiente desafiador mesmo. Suas vitórias não foram sobre vizinhos, mas sobre o deserto, através da criação de canais de irrigação e de edifícios que sobreviviam a terremotos. Diferente de outras civilizações, em Caral você não vai encontrar nomes de guerreiros ou de reis tiranos, né? O poder aqui ele era teocrático e baseado no conhecimento, não na força bruta. A liderança era exercida por uma elite de sacerdotes e de administradores que detinham o monopólio de informações vitais para a sobrevivência. Eles eram os astrônomos que liam os céus para prever o plantio, os engenheiros que projetavam os canais e os mediadores rituais que legitimavam seu governo do topo das pirâmides. Não há evidência de um monarca absoluto, o que sugere um governo coletivo, talvez um conselho de sábios. E se você acha que esse poder era apenas masculino, a arqueologia tem mais uma surpresa. Em 2016, no sítio de Áspero então, que era a cidade pesqueira dessa civilização, foi encontrado o túmulo da Dama de Áspero. Ela foi enterrada há 4.500 anos com honras e objetos de luxo que indicam um status social e político que era altíssimo para o período dela. Essa descoberta desafiou a ideia de que a liderança era exclusivamente dos homens e mostrou que as mulheres ocupavam posições centrais na classe dominante. Mas há uma outra personalidade sem a qual não estaríamos aqui falando sobre isso, a doutora Ruth. Se Kara-Usup é hoje conhecida mundialmente, é por causa da persistência dessa arqueóloga peruana que na década de 90 redescobriu o local e lutou para provar a sua antiguidade. Ruth não apenas desenterrou pirâmides, ela lutou contra o tempo, a falta de verbas e até contra traficantes de terra que ameaçavam destruir o sítio. Ela acaba sendo a face moderna dessa civilização, defendendo a ideia de que Caral nos ensina que a grandeza pode surgir da cooperação e também da paz. E para você não se perder nesse oceano temporal, vamos ao nosso speedrun cronológico. Caral não aconteceu isolada, ela foi contemporânea das maiores revoluções do mundo, como por exemplo, nós temos aí de 3.500 a 3.100 a.C., que foi então a gênese dessa sociedade. Enquanto o Egito ainda era um conjunto de vilas pré-dinásticas, Caral já fundava sua primeira cidade, a Huaricanga.
E então, dos anos 3100 a 2600 a.C., nós temos o boom. Começa a construção monumental aqui nesse período. Eles estão, nesse momento, erguendo pirâmides no Peru, ao mesmo tempo que a Suméria inventava a escrita cuneiforme, por exemplo. E depois nós temos os anos de 2600 a 2200 a.C., que foi então o apogeu. Caral, aqui nesse momento, atinge o seu brilho máximo. É o exato momento em que as grandes pirâmides de Gizé estão sendo construídas lá no Egito. Depois nós temos os anos de 2200 a 1800 a.C., que foi o declínio. As cidades então começam a ser abandonadas, mas o motivo não foi um exército inimigo. O motivo, na verdade, foi outro. O fim de Caral Sup é uma das histórias de advertência mais poderosas da arqueologia. Por volta ali de 2200 a.C., uma sequência de catástrofes naturais selou o destino deles. Primeiro, um terremoto de magnitude 8.0 desestabilizou as montanhas. Depois, eventos intensos de El Niño trouxeram chuvas torrenciais que arrancaram sedimentos para o mar. As correntes marítimas devolveram essa areia para a costa, criando dunas gigantes que enterraram os canais de irrigação e as terras férteis. Eles não foram derrotados por homens, foram derrotados pelo clima. A agricultura tornou-se insustentável e ao longo de gerações eles abandonaram suas cidades sagradas, enterrando seus templos rituais antes de partir. Caral Sup pode ter desaparecido, mas ela deixou o código-fonte de todas as informações andinas que vieram depois. O quipu, as pirâmides, a gestão de água e o foco na comunidade tornou-se o pilar do mundo que os incas herdaram milênios mais tarde. Eles nos ensinaram que a grandeza humana não vem apenas de impérios e de exércitos, mas da música, da crença e do ritmo constante das mãos a moldar a pedra sob o sol do deserto. Mas e você, já tinha ouvido falar que o avô das Américas era tão antigo assim? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa também o seu comentário aqui embaixo.